Olá, boa tarde. Vamos começar uma live. Talvez tenha barulheiras de construções dos vizinhos, mas tá tudo certo. Vamos que vamos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre autoimagem e como que a gente costuma se ver. Como tá aqui pra mim. Geralmente, nós mulheres, a maioria de nós se vê de uma forma muito crítica, muito negativa, onde a gente costuma se sabotar muito, se colocar para baixo, ligar para o que os outros vão falar. Tudo isso é uma forma inconsciente de buscar no outro, em fora, algo fora, a validação, o amor que a gente não teve lá na infância. E aí isso tem vários parâmetros, né, que eu queria comentar para vocês. Inicialmente da onde vem a nossa autoimagem. Então, quando a gente é bem criancinha, pequenininhos, tudo que é ensinado pra gente vem dos nossos pais. E eles são as nossas primeiras figuras de autoridade, o nosso primeiro contato com alguém. E principalmente com a mãe. Então, a mãe te recebe. Além da mãe te dar a vida e trazer você para a vida, ela te nutre, ela te acolhe. Ela que vai te ensinar a forma que você se vê, como que você faz o seu autocuidado, o merecimento, a sutileza. Então, a forma que você se vê depende muito do que a sua mãe passa para você. Então, ela é o primeiro ponto que a gente precisa analisar e entender que tudo que nós temos hoje, as nossas crenças, a forma que a gente leva a vida, isso se manifesta através das visões de mundo que os nossos pais passaram pra gente, desde criancinha. Então, desde a sua gestação, lá na barriga da sua mãe, você sentia tudo que ela sentia. Absolutamente tudo. Por mais que você não se lembre, você replica isso de forma inconsciente. E aí, como que a gente faz para perceber isso? Ciclos repetitivos, as mesmas situações, de repente aquelas travas profissionais, financeiras, ou sempre o mesmo embuste nos relacionamentos amorosos. Então, é mais ou menos assim que a gente identifica que tem algum padrão sendo repetido. E eu atendo dezenas de mulheres, centenas de mulheres que têm a mesma situação com a mãe. Por isso que eu tô trazendo essa série de lives aqui para vocês entenderem o quanto isso é tão importante, o quanto que isso é camuflado também. Que a ferida materna, ela existe em todos nós, a maioria de nós. E às vezes você nem precisa ter um conflito direto com a sua mãe. Uma treta, um confronto. Às vezes é uma carga que por amor você tá levando dela. Que acontece comigo. E por que eu falo acontece? Porque por mais que a gente estude, por mais que somos terapeutas, figuras também de autoridade, que estamos passando um conceito, aqui na tridimensionalidade existem as feridas de alma. Então quem está aqui no grupo lá sabe que eu enviei um PDF sobre as feridas de alma e é muito interessante você ler, porque é um guia. Então nós que viemos aqui para a Terra, a gente está aqui para aprender, para experienciar. Para aprender com os próprios limites, com as próprias situações, do que acontece com você. E essas feridas, elas vão ser para sempre, ao nosso decorrer aqui da Terra. O que muda é como você lida com isso. Porque você vai se conhecer, você vai entender, você vai saber exatamente quando a sua ferida está ativada, o ponto que você está reagindo. Então tem muitas formas inconscientes que a gente age, que a gente não percebe. Vou dar um exemplo para vocês, que eu coloquei hoje nos stories, que nós, autossabotadoras, críticas conosco mesmas, a gente não se dá um tempo necessário. Então, em vários momentos, a gente se cobra a produtividade. Ah, mas eu não posso descansar, mas eu tinha que estar fazendo outra coisa. Ah, não. Sempre está acelerada. Sempre está pensando lá na frente.
E essa parte de usufruir, de ter a percepção assim de eu mereço, eu trabalhei para isso, eu vou usufruir, eu vou descansar, eu me cuido, eu me amo. Tudo isso vem desse aspecto materno. E às vezes é tão embutido que é uma carga ancestral que a gente nem tem a percepção ainda. Por exemplo, às vezes a sua mãe trabalhou muito, se esforçou muito, teve altos e baixos na sua criação e você cresceu acompanhando ela, reclamando, ela falando o quanto é difícil. E aí na vida adulta, quando você está pertinho de prosperar, pertinho de ter algo novo na sua vida, de conseguir um objetivo, você trava, simplesmente trava. Ou fica doente, ou acontece um imprevisto, acontece alguma coisa que você não consegue progredir. Porque é o inconsciente falando pra você, não, como assim? Você vai viver algo novo, sendo que a sua mãe não vive isso. Aí vem uma culpa inconsciente. E eu já atendi dezenas de casos onde existia esse mesmo ponto inconsciente. Tem até algumas moças que estão aqui que é nesse sentido. Porque a gente quer salvar a nossa mãe, quer salvar os nossos irmãos, quer salvar o mundo todo. A Salvadora tem isso, né? Muitas de nós crescemos com uma máscara de mulheres maravilhas, que nós damos conta de tudo, que nós fazemos tudo, que nós somos empoderadas. E aí, nesse complexo da Salvadora, vem um grande ponto, que no fundo, a gente não reconhece a nossa vulnerabilidade. Por alguma decepção que a gente sofreu, né? Na infância, nesse meio tempo, na gestação. E às vezes até em outras vidas também. Então, a Salvadora, ela quer salvar, porque no fundo, ela busca ser salva também. Mas isso é inconsciente, ela nunca vai admitir. E esse aspecto da vulnerabilidade da mulher, em sua essência, é a nossa maior qualidade. Porque quando a gente entrega a vulnerabilidade, é onde as coisas acontecem. É a fé, a manifestação. A manifestação feminina só acontece quando entregamos o controle. E é muito difícil entregar o controle. Se a gente não sabe exatamente o momento que a gente se perdeu de nós mesmas. E aí, em muitas partes do profissional, que é o que eu recebo de vocês também, que é, tenho medo de me expor, tenho medo de gravar vídeo, não sei dizer não, tenho dificuldade de colocar limite nas pessoas. Porque no fundo, mesmo, seu inconsciente está gritando para você que você vai ser criticada pelas pessoas, que você vai decepcionar as pessoas, que você não vai ser bem vista. E o que a gente quer no fundo? Ser aceita, vista, validada, tudo isso. Mas tem um ponto principal que eu deixo para vocês assim. Quem que você quer agradar? O que você quer? Porque quando a gente deixa de fazer algo por nós, é porque a gente está pensando muito no outro. O que o outro vai pensar? Mas é assim, mas é assim. Quando a gente liga muito para a opinião, porque se mostrar ao mundo vem muito desse lado materno. Se revelar, levar sua verdade, o seu propósito. E quando a gente tem qualquer trava com a mãe, seja consciente ou consciente, um atrito direto mesmo, a gente pode bloquear esse fluxo. Então a gente vai ter muita dificuldade, porque no fundo, nós buscamos amor e validação da mãe. Então tem vários exemplos assim que eu posso dar para vocês, de pessoas que eu fiz atendimento, mentorias e consultorias, onde o profissional travava porque a mãe queria que ela fosse, dentista e ela era estilista. E aí, no fundo, quando ela estava prosperando, quando ela estava alcançando o que ela queria, travava. Não conseguia alcançar. Por quê? No fundo, a criança quer ser vista. Quer dar orgulho para a mãe. Essa semana é Dia das Mães, né? Então a gente vai falar muito das mães aqui. Porque elas são muito importantes. E
tomar o pai e a mãe, carregar eles no nosso coração, é entender que eles tiveram várias falhas e nós também temos. Só que a maioria de nós, eu tô falando específico aqui para as pessoas críticas consigo mesmas, é que a gente critica muito nós mesmas a todo momento. E se a sua mãe foi crítica com você também, você tá replicando isso. Porque no fundo a gente quer ser orgulho das mães. Você quer que a sua mãe olhe para você e fale, nossa, que orgulho da minha filha. Talvez ela não fale dessa forma, com as mesmas palavras. Mas toda mãe tem o mesmo objetivo, elas querem que você seja feliz. Então, é inconsciente, nós replicamos isso nas pessoas também. Então, sabe aquele ciclo de amizade que você se desentende, que sempre acontece, que as pessoas sempre te usam, as pessoas sempre falam de você sempre tenta ajudar, mas as pessoas te criticam no final. Tudo isso é o aspecto da salvadora, porque você quer salvar o mundo. E aí tem um desequilíbrio gigante aí, porque existem hierarquias, né? Então, quando você quer salvar alguém, você se coloca aqui, ó, maior. Então, você está no direito de salvar, você é maior, você é mais incrível, você sabe mais, e você faz isso por bem, porque você realmente quer ajudar a pessoa. Desde a sua criação, quando você era criança, você quis salvar a sua mãe, inicialmente. E aí você vai replicar isso nos seus relacionamentos, seu relacionamento amoroso, no trabalho, com os amigos. E pode acontecer muito isso de você sair como errada ainda no final. Porque você vira a perpetuadora, né? Sai da salvadora e vai para a perpetuadora. Então você atrai pessoas muito vitimistas, pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas, realmente para reforçar aquilo que você consegue entregar para o próximo. Porque tudo é ressonância, né? Então, até vocês que estão aqui, que eu me conecto, que eu atendo, são pessoas muito parecidas comigo. Muito, muito, muito. E é por isso que eu estou fazendo todo esse movimento aqui. Existem algumas consultorias que eu faço, mentorias, onde a gente se aprofunda nisso. Mas é interessante vocês olharem dessa forma e entender que tem uma mesma raiz. Tudo que vocês buscam, tudo que vocês reclamam, a maioria de vocês, né? As coisas que travam, principalmente no financeiro, em relação ao sucesso. Porque no fundo você está buscando a sua mãe. Você está buscando a validação, o amor, ser vista. Então tem muitos casos assim que vale você entender esses pontos. Quem que você quer agradar, o que você quer ser vista. Como que é a relação com a sua mãe. Comece a investigar, comece a analisar. Porque todas as formas que a gente age é inconsciente. A gente não tem extrema consciência, mas trazendo para a consciência cada padrão, cada comportamento, você vai ter mais maestria para cuidar das suas sensações, dos seus sentimentos, analisar tudo isso, né? E então pensa assim, que 5% é o nosso consciente e 95% é o inconsciente. E todas as nossas crenças e as formas que nós tratamos as pessoas, vemos o mundo, tem muito isso do inconsciente, do que foi passado pra gente lá na infância. Então hoje eu falei nos stories também, lembra que às vezes a gente se sente culpada por estar fazendo alguma coisa, que está usufruindo algo que a sua mãe não teve, que a sua avó não teve. A minha avó, por exemplo, ela... Cresci ouvindo ela falar que na época dela era muito difícil, realmente, umas gerações atrás, era muito difícil ela ir para a escola, ela ter conhecimento, ela não sabia escrever, isso deixava ela bem para baixo também. E ela criou uma máscara de ser super vaidosa. Então as pessoas olhavam para ela na rua e falavam, nossa, mas é uma senhora bem vaidosa, bem cuidada, com muitos namorados. Mas no fundo, ela queria ser vista pela mãe dela. Ela tinha essa carência em forma de máscara, de empoderada, de feliz, de se emperequetava toda, sabe? E a gente também faz isso inconsciente.
a máscara de durona, de que não precisa de ninguém, que tá tudo certo. Aí a gente tem dificuldade de receber e usufruir. Por essas cargas ancestrais também, das nossas vós, mães, bisavós. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade de ir em salão de beleza e de ver pessoas limpando as coisas em casa, assim, pessoas que são pagas para isso, e eu me senti extremamente incomodada. Porque eu queria ir lá, queria fazer, queria contribuir, porque isso é o inconsciente falando para você que você não merece descanso, que você não merece as coisas que você está vivendo, porque a sua família não teve. As suas ancestrais tiveram vidas muito difíceis. E a ancestralidade se interliga em tudo na nossa vida. A gente herda as cargas negativas dos ancestrais, mas a gente também herda os pontos positivos, quando a gente transmuta essa dor. Então tem muitas dádivas, dons, habilidades da nossa ancestralidade que são as nossas raízes. Mas para que a gente acesse isso, nós precisamos curar, né? Fazer essa cura interior dentro de nós. E essa percepção de nós mesmas, de ser muito crítica, de cobrar muito de si mesma, vem de todos esses pontos que eu falei. Semana que vem a gente vai falar também sobre a energia da vida, sobre o tesão pela vida, a empolgação, que também vem dessa energia materna. Tem vários pontos que a mãe é muito importante, que é o nosso símbolo principal. Para as mulheres mais ainda, mas eu acredito que a ferida materna é algo que existe em toda a humanidade. Que isso contribui também de uma forma espiritual para que a gente alcance novos patamares, novas sensações espirituais, porque é a sutileza. E para a gente realmente ser espiritual, sentir as emoções, a gente precisa trabalhar a si mesmo. Não tem como pular essa etapa. A gente está aqui na tridimensionalidade para curar nós mesmos. Senão a gente não tinha encarnado aqui, não estava aqui mais. Isso é um processo diário. Só que, mesmo sabendo disso tudo, é muito difícil ter um passo a passo. Tá, mas por onde que eu começo então? Tem muitas pessoas que já trabalharam na constelação, em outros trabalhos energéticos também, o pai e a mãe, mas mesmo assim continuam. Porque aqui a gente entra num outro aspecto do feminino, que é a nutrição. A nutrição é assim, vou explicar bem visual para a gente entender. Pensa assim numa florzinha. Nós somos uma florzinha. Nós precisamos de terra, de adubo, de água, de sol, de sombra. Só que às vezes a gente deixa a planta lá fora e ela toma muito sol. O que acontece? Murcha. Aí se a gente não dá água para a planta, o que acontece? Morre. A gente precisa de nutrição todos os dias. É uma construção de você com você mesma. Porque a gente espera muito do externo que os outros vejam valor na gente. Ai, mas o meu trabalho é incrível. Ai, mas eu sou uma pessoa boa, ajudo todo mundo. Por que será que as pessoas não veem dessa mesma forma? O inconsciente mesmo, quando é você com você mesma, no fundo você não está se vendo dessa forma. Por isso, o externo reflete, porque você está ressonante com os acontecimentos, com as pessoas que você atrai. Então, o ponto principal de tudo na sua vida, de qualquer coisa que você quer alcançar, almejar, é cuidar de si mesma, nutrir. Está precisando de amor, de carinho, dê a si mesma. Está precisando de recolhimento, dê a si mesma. Analise esses pontos maternos também. O que faltou ali do acolhimento da sua mãe que você está buscando no outro. E é um processo todos os dias, diariamente. Então, na consultoria, que é a metamorfose feminina, eu tracei os pontos principais da borboleta, que eu gosto muito dessa metáfora. Que às vezes nós estamos ali no lugar da lagarta, rastejando,
querendo ir para o mundo, querendo se mostrar, querendo levar o seu propósito, porque você tem ideia de que você é boa, que você pode contribuir para as pessoas. Mas na hora de fazer isso, trava. Aí você fala, mas eu vou fazer uns vídeos, vou fazer umas lives, vou colocar uns negócios aqui na minha empresa, e aí quando vai, não vai. Porque você está se vendo ainda como uma lagarta. Antes de ter, a gente precisa ser. É tudo ressonância. Então, como é que eu vou atrair uma vida que eu quero, um parceiro que eu quero, uma situação específica, se você não é ressoante? Você não está ressoante com aquilo que você está buscando. Então, o primeiro ponto é se tornar equivalente ao que você busca. E como fazer isso? Trabalhando em si mesma. Buscando autoconhecimento, cura interior. Nutrindo os pontos de você mesma. Porque ao invés da gente falar quanto nós somos críticas, é você olhar e falar, tá, mas o que eu sou boa? Os pontos positivos que eu fiz essa semana? Parar de se cobrar e começar a se acolher. Então, aqui a gente está rastejando, sendo a borboleta, numa outra realidade, às vezes honrando e amando a sua ancestralidade, porque assim como você, eles também eram lagartas, não conseguiram voar, não conseguiram nem entrar no casulo para fazer a metamorfose, não tiveram oportunidade. E é entender que a lagarta não sabe que é borboleta até ela se tornar uma. E aí qual que é o processo do casulo, que eu falo muito também na consultoria, que é você entrar dentro de você mesma e perceber todos esses pontos inconscientes, que é o que a gente vai falar aqui nessas 3 lives também. Pincelar um pouco, junto com os exercícios lá no grupo também, que vai te ajudar a perceber claramente essas coisas, essas questões, conseguir trabalhar a si mesma. E é entender que tudo tem um ponto, e esse ponto é você mesma. Você gira todos os setores da sua vida. Então você é a pessoa mais importante da sua vida. E eu lembro assim que quando eu via sobre amor próprio e as pessoas que falavam, que você tem que ser bonita, se achar bonita e se acolher e tal, eu olhava e não entendia nada. Falava, impossível. Porque eu tinha tanta culpa, tanta carga ancestral, tanto desmerecimento, tanta desvalorização. Eu fui entender muito tempo depois que tudo era sobre autoimagem. E atendendo as mulheres há mais de um ano e meio que eu tenho atendido, eu percebo que eu atendo muitas mulheres iguais a mim, com as mesmas características, as mesmas coisas. Porque é tudo ressonância, né? A gente se cura. As mulheres têm muito isso. A transmutação. Então, quanto mais você toma consciência, mais você é uma borboleta e está por aí voando, mostrando o seu propósito, sendo você mesma, mais mulheres ressonantes você vai atrair para que essa cura seja propagada. E aí a gente entra no propósito, né? Nossa, é tão difícil achar o meu propósito. A gente só vai achar o propósito quando enxergarmos... A internet está meio ruim aqui. Enxergarmos quem nós somos. A validação. É você olhar para você com amor, acolhimento, entender que todos os pontos, aqueles que você nem gosta de lembrar, as coisas que você fez lá atrás, as situações difíceis, os embustes que a gente atraiu, as coisas que a gente fez, as vergonhas que a gente passou, nossa. Eu tenho a ferida da humilhação, então, vergonha era o meu sobrenome, assim, qualquer coisa eu estava passando vergonha. Então, às vezes a gente reluta em lembrar, mas é você entender que cada ponto, cada faceta de você mesma, do passado, te trouxe até aqui. E ao invés da gente olhar e falar, não quero nem lembrar disso, Deus me livre. É você olhar e agradecer, cara. Porque se não fosse isso, a gente não tava até aqui. Chegando aqui com a percepção que a gente tem. E falta esse ponto de nós mesmas nos acolhermos. E geralmente a gente busca fora.
Eu postei esses dias sobre a compulsão, então compulsão alimentar, bebida, sexo, doce demais. Tudo isso é ferida materna, a gente está buscando amor. E o que preenche o amor que faltou, o buraco? Comida, bebida, festa, fugas. E aí isso se torna um vício, porque você ativa a dopamina, que é o hormônio da felicidade, você tá ali, preencheu. Mas aí preencheu e foi. É momentâneo, aí você precisa de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Então, trazer essa percepção para você, que só você pode dar a si mesma aquilo que você tanto busca fora. E tudo começa dentro de você. Então, todo o nosso externo, as coisas que a gente vive na nossa vida, é um reflexo, um espelho gigantesco. E é uma oportunidade muito bonita, eu acho que até divina, da gente olhar e ao invés de reagir, quando a ferida está ativada, a gente fica rígida, fica brava, fica triste, fica deprimida. É olhar e, tá, mas o que essa situação quer trazer para mim? Qual o propósito disso? Quanto mais você vai para dentro, mais você transmuta. Que é esse movimento do casulo. Você vai ficar ali no casulo, na sua, ao invés de reagir, observar. Quanto mais você está no estado de observação, Buda também fala muito sobre isso, você encontra o seu caminho, seu propósito, quem você é. Para de ligar para a opinião das pessoas também. Porque hoje em dia o excesso de informação, tem tanta coisa no mundo que se você não tiver uma base firme, como é que vai ser isso? Rapidinho você se perde. E aí lembra da atividade que eu passei para vocês? Sobre o pai e a mãe listar as características 5 positivas e 5 negativas. Exatamente para a gente investigar esse ponto do inconsciente. Então a palavra-chave, ó, anota aí. Inconsciente. Escreve porque pode ser que você esqueça. Inconsciente. A gente está fazendo um sorteio também, então as regras estão lá no grupo. Vocês sabem muito bem. E a gente vai fazer isso no dia 13. A gente vai fazer... Ó o caminhão. A gente vai fazer um sorteio ao vivo e respondendo também algumas perguntas e respostas. Então, se você que está vendo essa live tem alguma dúvida, vai mandando para mim, tá? Então, lembra daquela lista que eu passei para vocês? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se você não listou, dá tempo de fazer ainda. Você pega uma folha, escreve lá, pai, mãe. Lista as 5 coisas positivas do seu pai e as 5 coisas negativas do seu pai. Da sua mãe é a mesma coisa, as coisas positivas e as coisas negativas. Aí você vai lá em cima e risca pai, e risca mãe e coloca embaixo do seu pai, eu no trabalho. Aí você vai ver 5 pontos negativos que você tem agindo no trabalho e 5 pontos negativos que você faz inconsciente, tá? E aqui tem uma charada muito boa, porque eu fiz o meu também há muito tempo atrás e refiz de novo esses dias. Eu falei, mas eu não ajo dessa forma. Você pode falar assim pra você mesmo, mas como assim? Não é assim. Mas quando a sua ferida tá ativada, você pode agir dessa forma sem perceber. Por exemplo, se você tá com muita raiva, você pode agir assim sem perceber. Raiva, tristeza. Então, se você tiver a ferida da humilhação, por exemplo, você pode se sentir humilhada e você pode agir dessas formas. Da mesma forma inconsciente que nós replicamos isso nos nossos relacionamentos, que é a parte da mãe. Aí você vai lá embaixo da sua mãe, risca e coloca eu me relacionando. Aí vai ter os 5 pontos positivos nos seus relacionamentos interpessoais, amizade, relacionamento amoroso. E tem os pontos negativos. Isso também tem uma charada muito boa para nós mulheres, que a gente repele muitas coisas da nossa mãe porque a gente não quer passar o mesmo sofrimento que ela. Comenta aqui se é verdade ou não. A gente faz muito, muito isso. E aí eu coloquei no meu, olha só, vitimismo, imaturidade, ingenuidade. São coisas que eu não queria.
jamais repetir da minha mãe. Só que com a ferida ativada, inconsciente, você replica a mesma coisa. E aqui vem o ponto que eu queria trazer para vocês. A percepção que o inconsciente é algo que a gente não tem controle nenhum. Nenhum. E a forma que você age muitas vezes é inconsciente. E a gente tende a culpar o outro, né? Nossa, fulano me tratou assim, mas por quê? Aí a forma é inconsciente como você agiu também com fulano. Quanto mais a gente repele algum aspecto dos nossos pais, julgamento, a gente bloqueia o fluxo do feminino e do masculino que vem deles. E aí quando você repele e julga, você julga muito seus pais. Eu não quero não quero trabalhar tanto como a minha mãe trabalhou, jamais, Deus me livre. E aí quando vê, tá fazendo a mesma coisa, como forma de honra, de compensação, de amor. E você tá bloqueando, além de compensar, de repetir as mesmas coisas inconscientes que você jurou que jamais faria. Você ainda tá fazendo isso por amor, por honra, sem perceber. E aí, por que eu trouxe para vocês? Além de vocês trazerem para a percepção, para a consciência, vocês irem se questionando. Faz sentido isso? As habilidades positivas, por exemplo. Talvez você não perceba isso de si mesma, mas você tem. Tá tudo dentro de você. Isso aqui é um bom guia para você abrir mais a sua mente, expandir, se entender, analisar você mesma. E aí a gente entra no outro desafio que eu vou mandar no grupo hoje, à noite, sobre o desapego. Que quando a gente é lagarta, que a gente está aqui repetindo os ciclos inconscientes dos nossos pais, sem perceber, por amor, por honra, ou por um atrito, literalmente, quando você repele a sua mãe. E o quanto a gente faz isso de uma forma para honrar, para amar a nossa família. Então vai ter um outro processo, que é a nossa próxima live amanhã, no mesmo horário, 15h15, tá? Fica o convite para vocês. A gente vai um pouquinho além nessas cargas ancestrais. O porquê que você se compara tanto? Por que você não consegue prosperar, não consegue ter um relacionamento saudável? Quais as possíveis cargas que você está honrando dos seus ancestrais, que você ainda não se percebeu como borboleta. Você não consegue se mostrar para o mundo, não consegue falar, levar. E daí a gente vai falar mais sobre isso amanhã também. E na outra live a gente vai falar sobre o bater de asas, que é o processo diário de você nutrir a si mesma. De que forma? Então os desafios que eu estou passando para vocês são bem pensados para que vocês trabalhem tudo isso de uma forma rápida, mas que vocês acessem também essa cura. E o exercício de hoje é sobre o desapego, que é você entender que para vir algo novo, você precisa se livrar dos velhos padrões, dos padrões antigos. Ou seja, entender que sim, você é uma lagarta, você faz parte da família das lagartas, mas você tem a oportunidade agora de se tornar uma borboleta. É você olhar e agradecer e tirar esses padrões antigos, essas crenças, essas coisas inconscientes. E se abrir para esse novo, se mostrar ao mundo. E aqui andam juntos, né? A ferida materna eu acho muito importante, mas a paterna também. Nós precisamos trabalhar os dois, o pai e a mãe. Porque a mãe, ela te acolhe para que você esteja firme em você mesma para ir para o mundo, se mostrar, dar sua cara no mundo, colocar a cara no sol. E o seu pai, ele te sustenta ali para que você possa errar, acertar. Então, sabe o perfeccionismo ou a procrastinação? Tem muito esse aspecto com o pai também, quando você teve a ausência dele, então você tem uma insegurança. Você até vai ali até certo ponto, mas não consegue caminhar, seguir para a vida, que é a energia de destino, seguir o seu destino, o seu propósito, o seu caminho.
também tem muita ligação com o pai. Então, anota esses pontos, vê se faz sentido, analisa e fica atenta ao próximo exercício, que traz essa energia de desapego também. De você olhar para as próximas coisas e se abrir, estar aberta, se livrando ali do velho que não faz sentido mais. E como a gente está trabalhando inconsciente, o exercício ele traz coisas que você não está percebendo. Aqui no material, nas coisas que você está refletindo e esqueceu, por algum momento você não viu. Que é aquelas calcinhas velhas que a gente guarda e não troca aquelas calcinhas. Por quê, gente? É um apego, um negócio que... As maquiagens velhas no estojo, guarda-roupa cheio de roupa que não cabe mais na gente, que não faz o nosso estilo mais. Então desapega, doa, faz a limpa, faz essa limpeza. Abre caminho e espaço para o novo vir, liberando o velho. Esse exercício também vai te trazer uma movimentação energética, tá? Na sua casa, nas suas coisas, no seu caminho pessoal. Então lá no grupo eu vou mandar também mais tarde para vocês. E esperamos vocês amanhã às 15h15 novamente, para a gente comentar um pouco mais a fundo sobre isso. E se tiver dúvidas, se tiver algo a compartilhar também, manda aqui para mim, estou à disposição. E juntos vamos seguindo, porque eu acredito muito nessa cura. A gente está tendo uma oportunidade de trazer à consciência aquilo que a gente não viu dessa forma. Combinado, deusas? Então, gratidão. De novo, meu Instagram parou, então eu não sei direito quem entrou, quem tá aqui. Mas guarda a palavrinha lá, chave para participar do sorteio também. E a gente se vê amanhã às 15h15 de novo, tá bom? Beijo e até breve.